Bom, pessoal, vamos continuar aqui onde a gente estava. A memória do celular chegou ao fim, porque esses vídeos são muito grandes. Eu tenho que aprender a reduzir isso. Mas vamos lá, a gente estava em eletrização por atrito. Acontece o seguinte, a gente viu o que acontece quando condutores tocam entre si, né? Os elétrons pulam um para o outro, vazam um para o outro, né? E se forem isolantes? Eu pego um negócio de plástico aqui e um negócio de vidro aqui, ou um de pano e outro de vidro. Se eu juntar os dois, o que é que acontece? Acontece nada, porque as partículas estão presas aqui dentro de cada um e elas não fluem, não são livres para caminhar, certo? Mas ainda assim existe um jeito de eletrizar esses materiais. Você pode simplesmente esfregar um no outro. Ou seja, se os elétrons estão presos, você precisa arrancar eles à força, né? Então quando você esfrega um objeto no outro, aí o livro dá um exemplo aqui do de uma flanela e uma jarra de vidro, né? Mas aqui que é qualquer coisa, desenhar a jarra aqui e uma flanela passando nele. Se você atritar, esfregar com força e por um tempo, alguns elétrons vão pular de um para o outro, né? No caso aqui no livro, eles vão pular do vidro para a flanela, um paninho, né? Certo? E aí tem muita gente que faz aquele negócio de esfregar, como eu falei na aula, de esfregar caneta no cabelo, ou mesmo um pente de plástico. Agora tem que esfregar muito, né? Esfrega, esfrega, esfrega. Aí quando termina de esfregar, aí coloca assim no braço, passa assim por cima, os pelinhos começam a arrepiar, né? Porque você colocou carga elétrica no lápis e ele está começando a atrair coisas, força elétrica atuando, certo? Você pode fazer também com um montinho de papel, assim, você bota aqui, ele atrai papel, certo? Ok. Então, se você esfrega uma flanela no negócio de vidro, os elétrons tendem a pular para a flanela. Então, esse bicho aqui tende a ficar positivo e esse tende a ficar negativo. Ok? Pronto, em teoria é isso. Agora sim, se você esfregar dois objetos iguais, não vai acontecer nada. Por quê? Mesmo que você esfregue com força, se eles forem do mesmo material, não vai ter eletrização. Porque alguns materiais são mais propensos, têm mais possibilidades de receber elétrons, e outros têm mais possibilidade de perder elétrons, certo? No caso aqui, o vidro é mais propenso a perder elétrons. E a flanela, o paninho, tem pela natureza dele, do material, é mais propenso a ganhar elétrons, certo? Outro exemplo também, tem uma tabela no livro, uma lista de vários elementos, quem tende a ser mais positivo e quem tende a ser mais negativo. Na sala de aula eu só peguei um exemplo dela, né, de que, por exemplo, se eu faço couro versus seda, os elétrons vão para a seda, esfregar um no outro, esse bicho fica mais negativo e esse bicho fica mais positivo, certo? Acho que o papel tá fora aqui da câmera, né? Eu não estou usando suporte, eu estou pendurando o celular no encaixe aqui para ver o que eu posso fazer. Ok, em teoria é isso, a gente vai ver exercício ainda, né? Por último, a gente vai ver o processo de eletrização por indução.
é o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa da eletrização por contato, era contato a palavra? Por contato, sem contato, certo? É tipo um cachorro quente sem salsicha. Ou seja, nós vamos eletrizar um corpo sem tocar nele, um condutor. E como é que a gente pode fazer isso? Certo? Imagina uma esfera que está neutra. A carga dela é zero. Né? Tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Lembre-se, quando a gente diz que a carga é zero, não quer dizer que é vazio de carga. Não. Pode ser algum objeto só com nêutrons ou partículas neutras, ou algum objeto que tem o mesmo número de cargas positivas e de cargas negativas, certo? O mesmo número de prótons e elétrons, para ela ser neutra, porque o positivo anula o negativo. Bom, ele é neutro, mas isso não quer dizer que ele não tem nada, significa que ele tem vários prótons e elétrons lá dentro, cargas positivas e negativas, e elas estão numa sopa lá misturada. Se você olhar para qualquer ponto, você vai sempre medir a carga em qualquer ponto, você vai sempre encontrar um número igual de prótons e elétrons, certo? Aí vai dar zero. Mas aí eu posso fazer o seguinte: eu posso pegar uma barrinha de qualquer material, de vidro, né, que a gente chama de corpo indutor. Corpo indutor. Certo? E esse corpo indutor, a gente sabe de início que ele tem carga negativa. Eu desenho um outro sinal de menos aqui. Certo? A gente viu que os opostos se atraem. Uma carga negativa deve atrair cargas positivas. Certo? Então o que estava numa mistura, agora começa a se separar. Certo? Eles vão mais para a superfície assim, da esfera condutora. Enquanto que os elétrons, que são negativos, quando vem essas cargas negativas aqui, eles chamam de repelir. Porque os iguais se repelem, se afastam. Então, esse corpo indutor, que é uma coisa aí que a gente inventou, um material de fora, pode ser um bastão, qualquer coisa, ele está puxando um e empurrando o outro. Ele está dividindo a sopa. Certo? O que estava bem separado, o que estava bem misturado, ele peneirou, como se tivesse peneirado. Separou o joio do trigo. E aí ele pode separar coisas de diferentes naturezas, certo? Aí vem a sacanagem. Sacanagem é o seguinte: quando ele tá assim, cheio de coisinha positiva aqui e cheio de coisinha negativa aqui, a gente faz uma coisa que se chama, você já deve ter ouvido falar, de aterramento. A gente liga um fio terra nele. E o que é um fio terra? É um fio que liga um condutor a um objeto tão grande e tão pesado, condutor, que é tão grande que qualquer carga aí que tiver em excesso ou falta, ele vai absorver ou emitir, ou liberar. Nesse exemplo que a gente está fazendo, que a gente botou um corpo indutor com cargas negativas, o que vai acontecer é que os elétrons que estão aqui nessa parte direita, eles tendem a descer pelo fio terra e vão para outro lugar, né? Talvez a gente possa dizer que esse aqui é um sistema não isolado, né? Porque ele está em contato com alguma coisa que eu não desenhei aqui e que é de fora, certo? Mas pode ser uma esfera gigante. Vou desenhar ela aqui. Só a cara dela assim. Imagina o tamanho dela completa, né?
Qualquer excesso aí ela puxa. Certo? Aí a gente corta o fio terra. E ela só estava só pegou essas cargas aqui. Antes dela pegar todas, a gente corta o fio terra. E o resultado será que eu já vou desenhar uma esfera sem fio terra, uma partícula ou uma esfera, um corpo condutor cheinho de cargas positivas. Então ele está positivamente carregado. Ok. Existe também um processo de eletrização por indução que é o contrário. Tá aqui uma esfera, você bota um objeto positivamente carregado, um bastão, o indutor, né? Aí eu boto um sinalzinho de mais, é o contrário do outro cara, né? Eu falei que esse aqui é o corpo indutor, e isso aqui é um corpo induzido. Eita, desculpa gente, só agora eu olhei pro celular e vi que tava fora. Estão vendo, né? Corpo indutor positivo, no outro caso era negativo. E o corpo induzido, que é a esfera de metal que a gente tem, que é a esfera condutora, a gente vai mexer nela com a força, com essa força aqui à distância, certo? Ele vai atrair cargas negativas e vai repelir cargas positivas, né? Lembrem-se sempre, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Aí nunca esqueçam disso. Certo? Aí eu faço o contrário. Eu agora... O contrário não, faço a mesma coisa de antes, só que com a situação ao contrário, né? Eu faço... Coloco um fio terra. O corpo indutor está aqui ainda, com suas cargas positivas. Certo? Mal desenhado. A situação vai ser a mesma. Vai ter uns elétrons aqui. Umas partículas com menos elétrons aqui, né? Lembre-se que os elétrons são livres para pular de átomo em átomo. Se tem mais elétron aqui do que aqui, se aqui é negativo e aqui é positivo, é porque muitos elétrons de alguns átomos que formam o objeto, eles pularam para aqui, certo? Eles pularam para outros átomos, ionizando esses, fazendo eles ficarem com mais elétrons, enquanto que esses outros ficaram com menos elétrons. Então esse ficou positivo e esse ficou negativo. Os átomos não saem do lugar. Quem sai do lugar são as cargas. Ou digo, são os elétrons, né? O núcleo fica lá onde está, o átomo fica lá. Não são todos os elétrons do átomo que se movem, né? Só eu expliquei no papel anterior, são só os mais externos, certo? Né? Então, esses mais externos aí vão, quando eu boto um bicho desse, um corpo indutor com carga positiva, ele simplesmente está fazendo os elétrons ficarem mais longe dos átomos de onde eles saíram e se acumulando em cima de outros átomos que já tinham elétron lá, ocupando tudo. Aí criou um excesso aqui e uma falta aqui. Onde tem excesso de elétrons, a carga é negativa. Onde tem falta, a carga é positiva. Certo? E como os elétrons não se movem, ou como os prótons não se movimentam, a gente não pode dizer que os átomos estão saindo por aqui, não. A gente tem que dizer que o corpo grandão, que serve como reservatório de carga, que vai fornecer ou tirar qualquer carga que a gente quiser, ele vai fornecer elétrons. Elétron negativo. Né? Lembre-se que no outro caso, o elétron descia, agora o elétron sobe. Só isso, essa é a única inversão. Quando isso acontece, e a gente corta o fio terra, no final nós temos uma esfera com um corpo
negativamente carregado. Certo? Bom, para encerrar a parte teórica, a gente vai ver só um pouquinho sobre eletroscópios. Né? O que é um microscópio? Microscópio é uma coisa para ver coisa pequena. O que é um telescópio? Tele significa distante, certo? E o telescópio é para ver coisas longe. Um microscópio micro significa pequena, para ver coisas pequenas. Enquanto que eletroscópio é uma coisa que serve para ver, para testar, para sondar objetos eletrizados, certo? Um exemplo bem simplesinho é o de uma coisinha assim, que eu queria muito ter uma para sustentar meu celular, mas não tem. Eu vou comprar, certo? Com uma bolinha aqui, pendurada num fio isolante, certo? Para não ter troca de carga com o exterior, para não ter vazamento, para manter o número de carga conservado. Se eu chegar com um objeto carregado aqui, naqueles exemplos que eu dei da esfera, as esferas estão paradas. Elas estão presas em algum apoio no chão, certo? Enquanto que esse aqui é um fio flexível, tá? Então ele balança como um pêndulo, certo? Se você chegar com um bicho com cargas positivas, o processo de indução vai fazer o seguinte: vai atrair as negativas para aqui, para perto desse bicho, e repelir as negativas. Certo? Quando isso acontece, a situação não encerra aí, porque ela atrai esse bicho, ela já atraiu os elétrons e continua atraindo. E a esfera não está parada porque o fio deixa ela balançar. O que é que acontece? A bolinha é atraída pelo bastão, certo? Então, se isso acontece, a gente diz que o bastão está eletrificado, certo? A gente só não diz qual é a carga, porque se tivesse botado um negativo também aqui, ia ser a mesma coisa. Ele ia atrair os positivos, empurrar os negativos, né? E ia continuar atraindo do mesmo jeito. Quando você afasta, a bolinha sai, né? Como se fosse um ímã, né? A gente está acostumado a ver essas coisas com ímã, e não com eletricidade. A eletricidade que a gente vê é dinâmica, é com corrente se movendo, certo? E isso aqui é eletricidade ainda. A gente ainda não vai misturar com magnetismo. Mas assim, é muito parecido, entende? Essas coisas de atração e repulsão, né? Você vê o ímã, ele atrai e repele também. Só que ali não é carga, ali é outra coisa, ali é fluxo de campo. Depois eu vou explicar isso. Né? Que os dois lados do ímã a gente não chama positivo e negativo, não. A gente chama de norte e sul. Certo? Se o norte... se você junta norte e sul, o norte de um com o sul de outro, eles se atraem. Se você junta o norte e norte, ou o sul com o sul, eles se repelem. Os opostos se atraem, os iguais se repelem, que nem no caso elétrico. Só que o ímã é uma sacanagem, né? Como ele sempre tem o norte e o sul nele mesmo, ele está sempre polarizado, ao contrário dessas coisas aqui que a gente precisa induzir uma polarização. O ímã, quando você junta o norte e o norte, ele não só empurra, como ele empurra pro outro lado, né? Porque ele quer o oposto. Então a tendência dele não é só empurrar, mas também girar para pegar o oposto dele. Se é o norte, ele vira para pegar o sul, certo? Bom, por último, a gente vai ver outro tipo de eletroscópio. O nome disso aqui é o livro da... Isso aqui é um pêndulo eletrostático. Certo? Outro exemplo é o eletroscópio de folhas. Que é basicamente assim,
é uma bola condutora ligada por uma haste, também condutora, ou que conduza para cá, e com duas folhinhas muito levinhas de algum tipo de condutor, sabe? Geralmente alumínio faz essas plaquinhas. Certo? E por algum motivo ele está aqui preso dentro de uma coisa de vidro, talvez para isolar de coisas externas, né? de influências que atrapalhem a medida. Certo? Isso aqui é eu desenhei feio pra caramba, mas isso aqui é um vidro em volta dele, né? Parece uma pessoa, né? Mas é uma bola com uma haste e duas coisinhas condutoras, duas folhinhas condutoras. O fato é o seguinte: se você chegar aqui com carga negativa ou positiva, ele vai, por indução, atrair as positivas do sistema todo para perto dele. Não vai balançar como uma bolinha, porque o negócio aqui tá preso em cima da mesa e é pesado. Mas ele vai repelir cargas positivas. Ou seja, ele vai empurrar para o fundo do conjunto dos condutores. Certo? Quando eles chegam aqui, o que acontece quando você tem duas folhinhas com carga igual? As cargas sempre vão ser iguais. As folhinhas vão se abrir. Certo? O problema é que eu já desenhei ela bem aberta aqui. Eu vou fazer outro desenho. Esqueçam esse. Eu vou fazer assim, assim, as folhinhas mais fechadas assim. Aqui tá a esfera, aqui tá a parte que ela entra. Aí o desenho que ele faz assim, assim e assim. Agora sim, tá menos feio. Certo? Aí quando a gente aproxima um bastão com carga negativa, ele vai fazer com que, vou desenhar esse negócio que é difícil, acho que agora ficou mais fácil. Ele vai fazer as folhinhas se repelirem, porque ele sempre vai separar uma carga da outra, né? Ele vai ficar a esfera com o tipo de carga oposto a ele, porque ele atrai, e vai fazer as folhinhas ficarem com um tipo de carga igual a dele. Se esse objeto está carregado, as folhinhas se abrem, certo? Então, tanto o pêndulo quanto o eletroscópio de folha são instrumentos de detectar se um corpo está carregado ou não, tá bom? Pronto, era isso. Agora a gente vai fazer alguns exercícios para encerrar, tá bom?